Aqui é Beta Rangel e eu tô com Alana Love, Carlos Valença e Venusto. Somos a Estupenda Trupe e esse é o podcast Contra a Cena. Hoje o bate-papo é com duas artistas incríveis da cena teatral aqui do Centro-Oeste. Kamala é atriz, produtora e gestora da Andaime de Teatro de Brasília e do coletivo Antônia, bacharel em artes cênicas pela Universidade de Brasília e mestra em processos composicionais para a cena também na UNB. Ela faz parte da equipe do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro há 4 anos consecutivos, na função de produtora de ambiente de mercado e das atividades formativas do Festcine e de produção de cerimonial. Paty é atriz, artista multidisciplinar, escritora e dramaturga, formada em artes cênicas pela Universidade de Brasília e pós-graduada em gestão cultural. É fundadora, uma das fundadoras, inclusive junto com Kamala, da Andaime de Teatro e do coletivo Transverso. Ela tem 3 livros publicados, Entreaberta, Atenção, Isso Pode Ser um Poema e Cimento Fresco. Sua obra pode ser encontrada nas ruas, nos palcos, galerias e internet. Preparem-se para uma conversa importantíssima sobre organização financeira para o artista. Hoje, a Estupenda Trupe Contra a Cena com Kamala Hammers e Patrícia Del Rey. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Vocês são 2 artistas que a trupe admira. A Andaime é uma companhia que a trupe se inspira, né? Vem caminhando junto, paralelo. E, enfim, é uma honra pra gente ter vocês aqui. Eu queria começar com uma pergunta. Eu não sei se ela tem uma resposta certa, né? Tipo assim, eu já fui questionada sobre isso, mas eu senti de trazer isso agora. Qual foi o momento em que vocês entenderam que vocês estavam vivendo de arte? Ah, sou artista, vivo de arte, minhas contas são pagas com a arte. Se teve esse momento, né? Tem uma resposta, porque... Cara, pra mim, eu sinto que esse momento, ele variou na minha vida, assim. Eu acho que começou... eu comecei a arte ali, mas junto com a educação também, porque minha primeira formação foi em educação artística. Então, dentro da universidade, eu já dava aula de teatro fora, assim, né? E aí, depois... Eu me lembro que quando eu recebi o diploma de educação artística, eu falei, cara, eu não quero ser mais professora. Agora eu quero ser só atriz. E eu acho que a Andaime, eu tive a sorte de sair da universidade já com um grupo, né? E eu acho que quando a gente está em grupo, as coisas, elas são mais abertas, assim, pelo nosso trabalho mesmo. Eu acho que quando você é um artista solitário, é mais difícil de você articular, encontrar pessoas, ter pessoas para construir a sua ideia ali também e se contaminar para criar essas ideias. Então, eu sinto que a força do grupo, ele me ajudou a criar essa independência financeira de outras áreas e ficar ali focando no que eu acreditava. Eu sinto isso, assim, mas quando eu falo que é variável, é porque eu acho que a gente ainda não tem uma política pública que garanta essa sustentabilidade, sabe, dos grupos de teatro e dos artistas. Então, é sempre uma labuta. Recentemente, eu pensei muito sobre isso, que eu falo, gente, todo ano, de alguma maneira, a gente está fazendo um vestibular, né? Porque essa coisa de você viver nessa busca dos editais públicos, principalmente se você faz uma arte que não é tão comercial. Então, eu sinto que o grupo, ele ajuda esse movimento de conseguir captar financeiramente. Mas eu acho que é uma batalha diária. Infelizmente, dentro desse país é uma batalha diária, assim, né? E você, Kamala? Eu pensei tantas coisas. Eu acho que eu nunca pensei isso. Eu acho que talvez, assim, eu tenha um histórico de vida
em um lugar, sei lá, onde minha mãe é jornalista. Então, assim, ela sempre viveu de freelas ou de raramente CLT, né, de ser contratada. Meu pai é arquiteto e autônomo. E eu tinha um padrasto que também trabalhava com audiovisual e cinema. Então, eu não fui acostumada a ter alguém dentro de casa que tivesse uma estabilidade. Então, acho que talvez isso tenha sido bom para mim. E assim que eu entrei na UNB, em 1999, eu já consegui um estágio em cinema para produção. Então, eu já comecei a me gerir, né? E antes disso, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, assim, em diversas coisas, porque eu sempre quis ter meu dinheiro, entendeu? Então, eu dava aula de matemática particular, eu vendi Herbalife. Vendeu quadros também. Eu Você vendi vendia quadros, eu vendi cartões. Eu me lembro que eu vendia... E minha mãe sempre teve uma entrada muito grande na cultura, porque ela trabalhou nas áreas de cultura do Correio, da Cultura FM. Então, assim, foi um privilégio pra mim, né? Eu assisti o Perdiz quando eu tinha 9 anos de idade. Então, tipo assim, eu tava já num lugar que... Ao mesmo tempo, eu tive um gap aos 18 anos que eu não sabia exatamente o que eu ia fazer da minha vida. Então, eu tentei astronomia, geografia e artes cênicas. Cara. E aí, eu passei em artes cênicas, porque, na verdade, eu tentei essas faculdades no Rio de Janeiro, vim para Brasília e tentei artes cênicas e, segunda opção, publicidade. Mas eu passei na prova específica, tentei Dulcina e UNB, passei nas duas, e aí fui para a UNB. E aí, hoje, eu acho também, pensando nessa relação tempo, né? Eu acho que, como eu tô com 43 anos, eu fico pensando também muito mais hoje em como eu vou me aposentar sendo artista e não como eu vou me manter. Porque eu acho que como eu vou me manter, eu já entendi, né? Mas eu acho que esse me manter dura até quando? E isso me preocupa bastante, assim. Isso prejudica... digamos, sua saúde mental. Minha saúde mental, exatamente. Mas eu tenho uma relação com o tempo, que eu acho que é uma relação... eu tento fazer as pazes com o tempo inteiro. Que bonito isso. Não sei, eu acho que o tempo é o grande rei, né? Das coisas, eu acho. E eu acho que esse vínculo, esse match com o que acontece e essas reflexões que eu também acabo fazendo... Né, desse tempo acelerado que se passou, ou de quando eu nasci em 80, que eu peguei uma outra velocidade de vida. Tudo... Gente, digressão, tá? Fui para lugares que nem sei se era isso. Mas... E aí, num determinado momento, a Andaime surge, depois o Coletivo Antônia surge. E aí, eu acho também que o coletivo, e não só o individual, que eu acho que o individual eu adquiri, tanto fazendo... fazia esquete no Beirute, para a ONG, eu aceitava todas as disciplinas de direção da UNB, de pessoas que me convidavam como atriz, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre estava de assistente de produção, no audiovisual, etc. E a Andaime chega com uma força coletiva de criação, que aí eu achei isso muito importante e excepcional. E aí onde eu acho que eu tinha uma pequena expertise de captação, que aí a gente joga, eu e Patrícia juntas, nessa coisa dos fundos de apoio que já existiam, né? Funarte, FAC, a gente ganha, nosso primeiro FAC ganha R$213. Quanto era? A gente ganhava 200... porque era dividido, né? Era 213 para cada um pela produção. Isso que ano? Isso foi em 2008. 2008 foi o nosso primeiro salário, salário, né? Onde a gente recebia, sei lá, durante 3, 4 meses esse valor. Mas a gente recebia R$700 de atriz, eu acho. Quase Eu acho quase muito, R$1.000. Eu acho muito nostálgico escutar você falar isso, o nosso primeiro salário, porque eu lembro, a gente na trupe, também quando a gente criou a Estupenda Trupe em 2005, a gente com essa vontade, com esse desejo de produzir algo, de fazer algo, não esperar chegar no final do semestre para apresentar um espetáculo, a gente criou um espetáculo de rua e a gente saiu na rua apresentando ele na rua. Então a gente começou apresentando... num dia específico, se eu não me engano, no domingo, a gente começou no setor comercial, no Conic, que lá era do Cine, a gente começou no Conic, a gente passou pro setor comercial, a gente foi pra torre de televisão, a gente foi pro Parque da Cidade, e eu me lembro perfeitamente, como se fosse ontem, a gente sentado na torre de televisão, contando
o que tinha lucrado No chapéu. no chapéu. E se eu não me engano, foi tipo uns 14, Não, 15... foi R$40, eu lembro. E a gente Foi- dividiu e foi R$10 pra cada um. Ah, eu foi- lembro que a gente Então, dividiu as notinhas, foi moedinhas. 10 para cada um. E ali, nesse ano de 2005, não me lembro o mês agora, mas com certeza era no início do ano, abril, por aí. Foi meu primeiro cachê. Também no teatro foram esses R$10 que foi através do meu trabalho. E uma coisa muito legal que vocês colocaram é nesse pensamento do futuro, né? Que a gente está também refletindo bastante sobre esse lugar de sermos autônomos e aposentadoria, né? Mas agora, no presente, a gente também trabalha muito com leis de incentivo e a gente está conseguindo se organizar anualmente. Né? Tem um tempinho que a gente conseguiu dar uma estruturada e a gente consegue sempre prever o próximo ano, como é que vai ser a nossa vida, os cachês, e enquanto trabalha nesse ano, captando para o próximo ano, né? Como é que vocês se organizam nesse momento? Em relação a finanças, vocês fazem parte de vários coletivos muito importantes para Brasília. Kamala, em todo evento importante de Brasília, ela está, né? Então, como são essas organizações de vocês nesse momento, assim? Diferente da Kamala, os meus pais, eles sempre foram funcionários públicos, né? Então, para mim, sempre foi muito importante ter essa estabilidade financeira. Também, acho que a Kamala também tem essa... A gente é bem pé no chão, assim, em relação à questão financeira. Então, eu sinto... Na Andaime, a gente trabalha muito parecido com a Estupenda. A gente sempre está elaborando o que vai vir ainda, né? Criando esses projetos para tentar captar. Mas, por exemplo, ano passado a gente passou por uma experiência de escrever vários projetos e não passar nenhum projeto. Isso tanto no Coletivo Transverso como na Andaime. Então, a gente está começando... Eu estou começando 2024... tendo projetos que foram aprovados antes, em 2022, assim. Isso me dá um desespero. Eu falo, meu Deus do céu, o que vai ser da gente? Então, eu acho que a gente está num momento de tentar entender como a gente vai captar, além desses pontos tradicionais que a gente já captava e parece estar bem saturado, assim. Eu acho que a quantidade de vagas nos editais é muito baixa. Eu acho que a gente acabou de voltar de um período onde a pandemia ela foi muito, muito prejudicial para os coletivos e para os grupos de teatro. Eu acho que todos os coletivos artísticos, porque a gente chegou num momento onde a arte ela não era prioridade de jeito nenhum, né? E todas as pessoas individuais, os coletivos tiveram que se desmembrar um pouco, porque os indivíduos foram atrás da sua sustentabilidade, né? Porque a gente não tinha o capital girando ali. Então, agora, para a gente se reencontrar como coletivo, é todo um trabalho, sabe? Eu sinto que esse trabalho é um trabalho árduo, porque, graças a Deus, eu participo de 2 coletivos que têm pessoas muito competentes, e elas são competentes tanto em coletivo como individualmente. Então, os trabalhos eles vão pipocando individual, e como é que a gente vai se reencontrar como coletivo? Eu não sei se eu respondi a pergunta, se eu fui para outro caminho, assim. Eu acho que tem uma coisa que é política mesmo, né? E que tem a ver com gestão e tem a ver com pontos de discussão que tem que ser da comunidade. E a gente não alcança esse nível de diálogo, né? Então, coisas que são ranço ou questões que vêm nos editais... por exemplo, coletivos que têm tantos anos de trajetória, coletivos que têm 2 pessoas e coletivos que têm 8 pessoas. Então, assim, eles seguem tendo parâmetros que são equivocados. Assim, pontuação para RA do plano piloto. Sim, mas eu moro numa kitnet, na 716. É muito diferente de morar na 305 Sul, entendeu? Então, são equiparações, mas que, como elas são muito pequenas, elas também não avançam, entendeu? Porque está sendo dito uma coisa muito maior que está acontecendo, que é uma terceirização
de responsabilidade, de políticas e defasagens de acessibilidade ou de racismo estrutural, de inclusão, que a cultura ela tem que suprir. E a cultura não supre, entendeu? E muito menos pequenos editais vão suprir. Então, responsabilidades que viriam de uma Secretaria de Cultura, e olha que a gente tem uma Secretaria de Cultura no DF, que é extremamente razoável, né? Porque a gente tem um montante público conquistado pela comunidade artística, que é do 0,3%, mas que ele não supre, porque os SEACs que eram 200 viraram 900. X o número, mas enfim, isso satura e a discussão não se evolui. Então, assim, aparelhos de... Aí se fala de acessibilidade, mas não existe uma subsecretaria de acessibilidade dentro da Secretaria de Cultura, por exemplo. Não existe nenhum aparelho do Estado, né, que tenha... Quer dizer, nem teatro temos mais, a gente poderia ir nesse lugar, mas assim, prefiro não comentar, porque vai me dar um pouco de raiva. E aí, não tem uma cabine de audiodescrição no Cine Brasília até hoje. Não tem uma cabine de audiodescrição na 508 Sul até hoje. Não tem um corpo técnico de prestação de serviço de Libras dentro dos aparelhos na Ceilândia, no Complexo Planaltina. Então, assim, constroem-se arquitetonicamente coisas que não tem blackout. Para que serve? Entendeu? E aí isso faz com que superfature o nosso orçamento. Porque cada vez que eu vou para um espaço desse, eu tenho que jogar uma técnica e um equipamento técnico dentro do meu, que poderia ser uma prestação de serviço bem remunerada e que deixa de ser o tempo inteiro, né? Então, é isso. E eu sinto também que quando você já tem... Bom, a Andame vai fazer 17 anos, né? Ano que vem a gente alcança a maioridade. Não dá para eu ganhar R$200 de produção mais, né? Com certeza. Entendeu? São anos de história, são anos de trabalho, sabe? Qual é essa carreira que eu tenho dentro dessa linguagem, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente se valorizar também. Eu entendo que as pessoas mais novas, elas vão colocar um valor mais baixo, como a gente também colocou, para conseguir crescer, né, ali. Mas e a gente? Como a gente sobrevive agora, né? Eu acho que é uma pergunta que tá rondando, assim, os meus coletivos. Principalmente com essa crise da meia-idade, porque eu também já vou fazer 41. E aí você pensa assim, tá, e agora, cara? E agora? Como é que vai ser? Porque eu já não tenho a energia que eu tinha dos 20, sabe? Exatamente, e aquilo que a Kamala coloca também, né? Como a gente vai chegar nessa aposentadoria? Porque aqui nos 40, a gente ainda tá dando os corres. Ainda tá almoçando um sanduíche e trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Mas e ali nos 60? Será que esse corpo, que não é mais os dos 20, vai aguentar, né? É muito interessante quando coloca, porque é um pensamento coletivo, né? Como é que a gente se organiza para chegar ali aos 60? Todos nós queremos continuar produzindo, mas também com uma segurança financeira, né, que consiga manter a gente minimamente para o momento de um processo que talvez não esteja tão apto necessariamente o dia inteiro trabalhando como nós fazemos e eu vejo vocês fazendo. E a gente troca a roda do carro com o carro andando, né? Porque eu vejo artistas que eu admiro muito, assim, que tem uma idade mais pra frente aí, Ana Flávia Garcia, Zé Regino, enfim, pessoas que estão com 10 anos a mais que eu e que, assim, que essa ficha de aposentadoria cai mais rápido, né? Tem uma tensão maior, mas ao mesmo tempo tem que ter o pique dos 40 de estar fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E esse esvaziamento que é necessário, o ócio, o esvaziamento, a reflexão, o sensível, a subjetividade que a gente necessita para criar, né? Ele precisa acontecer, ele acontece pouco, eu diria, né? Por conta todo esse estrategismo que a gente precisa ter. E aí, quando a Patrícia fala como que cada indivíduo que está fazendo uma série de
serviços outros, né? Ou com outras qualidades, como é que a gente se junta aqui de novo? E a gente tem a vantagem de ter uma sede, que é um espaço físico, e eu acho que isso é uma grande, assim, conquista, e que é a única coisa que eu mais eu me seguro mesmo nisso, porque isso é um lugar onde a gente se olha no olho, numa hora específica, num dia específico, em que por tudo que aconteça, tem um momento que a gente tá junto, igual a gente tá junto aqui gravando, entendeu? Que é muito diferente de fazer via online, ou telefone, ou qualquer outra coisa, que é a magia e a tecnologia do teatro, ou da presença. É essa puxada, né, de freio de mão, mas que, enfim, aí a Patrícia entra com as questões planetárias dela. Eu achei ótimo você, Kamala, falar em relação à sua sede, porque esse era um ponto que eu queria tocar. Eu acho que vocês da Andame, não sei mais quantos grupos aqui tem uma sede, e eu queria saber como é que vocês enxergam o trabalho de vocês antes e pós-sede. Graças a Deus. Nossa, mas ela tá evangélica hoje. A gente teve o contato com uma pessoa muito importante que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, que é o Márcio Menezes, sabe? Bem no começo do nosso projeto, a gente escreveu um projeto em 2008, bem no começo da Andame, assim, que chamava Serpentes que Fumam, que ainda é vivo no nosso grupo, né? E o Serpentes que Fumam trouxe o Márcio Menezes para perto, assim, a gente convidou o Márcio Menezes e ele já era um produtor da cidade, e ele falou sobre a importância da sede. Tinham também, a gente, na época, muitos grupos de teatro estavam com sede, né? Em 2008 e tal. E aí a gente falou, cara, é importante ter uma sede, porque você tendo um lugar que você chega lá e você tem que trabalhar para manter aquele lugar, vai criar um movimento também. E eu sinto que ter conseguido manter essa sede na pandemia é uma grande conquista, assim, uma conquista gigantesca. E é como se você materializasse o grupo num espaço, sabe? Eu acho que essa é a grande sacada da sede. Agora, que é difícil manter, muito. E eu acho que a gente tem pensado, e a sede, ela é do grupo, mas ela é um ponto de apoio para vários outros grupos e vários outros artistas que passam ali e estão trabalhando ali. A gente deixa, inclusive você ouvinte, se quiser ir lá conhecer a Andame, passa lá na 216 Norte, vai tomar um café e conversar ao vivo, olho no olho também, sobre teatro, né? Bloco A, Subsolo 66. Eu não sei se eu respondi o que o Carlos falou, cara. Eu vou me empolgando, vou falando aqui numa espontaneidade. Não, mas para entender essa estruturação, porque há pouco tempo, acho que a gente estava junto, né, no bate-papo lá com o Galpão. Sim, o Grupo Galpão, a gente foi junto. O Grupo Galpão lá no CCBB, a gente estava junto. E ele falando da importância da sede e de como ele consegue entender esse trabalho que o Grupo Galpão tinha antes de uma sede e pós uma sede. Essa liberdade que você tem de ir construindo um cenário, o cenário poder ficar lá, o figurino ficar lá, o acervo tá ali, ter um ponto de encontro onde que 8 horas da noite, por exemplo, a gente tinha que sair de uma escola, porque a escola ia fechar, ou tava fazendo muito barulho na casa do vizinho. Então acabou sendo um ponto de encontro fixo, que o grupo, através dali, conseguiu se desenvolver cada vez mais e conseguiu se aprofundar cada vez mais nos seus trabalhos. Né? Então, mas é interessante porque a sede também determina a linguagem da Andame, né? Acho até que a gente já chegou a conversar isso em algum momento da vida. Porque a Andame, ali onde ela existia num lugar muito menor, depois ela foi para o espaço maior. A gente consegue guardar uma cenografia, a gente tem alguns equipamentos, a gente tem aquele espaço físico de presença, mas a gente não tem um espaço de ensaio em si, né? E aí é quando surge também o trabalho dos Serpentes que Fumam. Uma coisa dialoga com a outra, né? Não necessariamente isso aconteceu porque na Andame não tem um lugar para ensaiar, mas também por causa disso, porque a gente se encontrava a céu aberto. E aí o Poéticas vem como também um espetáculo que é na rua. E aí depois a gente vem com a Pré-Deprê. E o Saci também é na rua, né? O Saci também é na rua, que a gente fez para um festival em Almada, em Portugal, que também é na rua. E aí o Pré-Deprê a gente ensaiava que é num vão,
que tem dentro do condomínio ali da sede. E aí ele ficou um espaço meio híbrido, meio alternativo, foi um convite do Canteiro Central. E aí eu acho que ele começou a determinar algumas linguagens, entendeu? E aí, por exemplo, hoje a gente também tem uma carência de talvez voltar para a Caixa Preta. Porque o Desesperar, ele acontece na Caixa Preta, quando a gente tinha a oportunidade, estava vinculada à Universidade de Brasília, onde a gente tinha um chão com taco fechado, hermético, né? Som, etc. E aí acontece tudo isso, e aí agora a gente se vê numa sede, a gente criou esse gosto por fazer coisas em sites específicos que não eram necessariamente um lugar apropriado para, aspas, teatro, né? Por conta justamente desse espaço que é um espaço comercial. Ele não chega a ser um espaço que eu gostaria de ter como galpão, assim. Um dia a gente... Vamos escrever, né, edital, pra ver se a gente... Ou então... E nem sei se eu quero também. Às vezes eu me pergunto. Às vezes a Patrícia fala, ou algumas pessoas chegam lá e falam... um centro cultural. E eu penso, gente, acho que talvez não seja o que eu queira, sabe? É porque administrar um grupo já é um trabalho gigantesco. Vocês sabem como é, né? A agenda de todas as pessoas, essa busca por um dinheiro que para manter aquele espaço físico, né? Porque muitas vezes, por a gente trabalhar em grupo e colocar a sede como um lugar central, muitas vezes o nosso cachê vai lá para baixo, porque a gente tem que manter também aquele espaço. Então, muitas vezes a gente recebe dinheiro e a gente fala, não, esse dinheiro aqui vai para o coletivo, vai para manter esse espaço, porque a gente acha que esse espaço é importante, né? E a gente se adapta, porque assim, de alguma maneira perpetua o encontro, mas não perpetua necessariamente esse formato ensaio, né? Mas ainda fica esse lugar que a gente pode conversar, dialogar, pensar, fazer trabalho de mesa, analisar, fazer a gestão, né? Já que essa conversa é sobre gestão. E sim, a gente tira uma porcentagem específica, fazendo o cálculo de aluguel, né? Remanejando para ver como que a gente paga. Eu sou uma pessoa que, quando eu olho para a planilha, eu preciso ter o aluguel pago pelo menos durante 11 meses na frente. Se isso não aconteceu, a minha palpitação já, assim, começa a vibrar. Enfim. E isso foi bom porque, justamente, na pandemia, a gente deve ter gastado aí, mais ou menos, pode colocar uns 25 mil reais, né? Por ano, né, amiga? Que foi o lockdown, que chama? Sim. O lockdown, que esse valor existia no caixa do grupo. Cara, eu acho isso... Qual é o grupo Nossa. que tinha isso em caixa, né? Total. Tomara que tenham muitos que tinham, mas a gente... E a APO, Paulo Otávio, né? P-A-U-L-O, Paulo Otávio. A Paulo Otávio não deu um centavo de desconto ao longo da pandemia. Enquanto que o meu aluguel, por exemplo, na kitnet que eu tava, eu paguei tipo 30% durante quase 8 meses. A Paulo Otávio fingiu que não era com ela, que ó... Falo e repito. E dentro do grupo de vocês, porque, por exemplo, na trupe, né, pensando nessa organização financeira e individual, algumas vezes a gente se organiza tanto numa área criativa, direção de arte e atuação, ou produção e criação musical. Esse acúmulo de função, como é que é isso para vocês? Porque o que acontece? Muitas vezes... Isso acontece por uma necessidade pessoal, individual, dentro do próprio grupo. Mas também tem um ponto de que a inflação está aí. Os editais foram escritos há 1 ano, há 2 anos atrás. E o produtor, a produtora que eu poderia contratar nesse momento, o cachê já está tão defasado que para cumprir as possíveis funções... tem que ser um de nós fazendo, para cumprir com a necessidade que a função pede. Como é que é isso para vocês, no universo de vocês? Eu acho que a gente passa pela mesma situação. E eu acho que o teatro, ele traz isso, né, um pouco, assim. Eu acho que o teatro, ele tem essa coisa da arte pobre, um pouco, né? Porque, que é bem diferente do cinema. Porque no cinema tá tudo muito bem específico, quem faz o quê. E no teatro, eu acho que eu falei arte pobre, mas é uma zoação, assim. Porque, na verdade, eu acho que o teatro tem essa coisa de família.
muito grande. O meu grupo de teatro é a minha família mesmo, sabe? Então acaba que as funções... É difícil, às vezes, até a gente explicar o modo que o grupo opera para pessoas que estão fora do grupo. Então, muitas vezes a gente fala, cara, quando a gente já pensa um pouco como a gente quer aquela comunicação. Então, vai ter que ter uma pessoa no grupo que vai ter que falar com a assessora de imprensa e ficar no foco. Mas muitas vezes é exatamente isso que você falou. A gente não tem condições de pagar essa assessora de imprensa porque o valor dela está muito menor do que depois de 3 anos que passou a inflação. Então, a gente vai ter que se desdobrar ali para fazer aquilo, né? Vocês se revezam nas funções? Ou a mesma pessoa faz sempre produção? O Rustang faz sempre cenário, figurino? Ou vocês têm essa liberdade de, quero fazer o figurino desse espetáculo aqui? Antes eu queria só fazer um comentário acadêmico sobre o que a Patrícia falou, porque a Patrícia falou sobre o teatro, mas assim, tem teatros e teatros, né? Tem teatro comercial, tem o teatro grandão global, tem o teatro entretenimento musical, tem o teatro infantil que bomba, né? E eu acho que esse conceito desse teatro colaborativo, onde as pessoas se coringam em funções ou que dialogam horizontalmente, vem muito aí de um período dos anos 2000, talvez, né? Que a gente começou a discutir justamente teatro de grupo. Acho que até antes, né? 1970, acho que começa os grupos, assim, mais fortemente. Aí assim. ele volta com esse pensamento financeiro, né? Depois. E tem isso, né? De a galera fazer teatro para ganhar dinheiro mesmo, né? Ser um mercado, né? Teatro infantil pode dar muito dinheiro, teatro musical dá dinheiro. Não que o nosso não dê também, mas... Não dá, amiga. É porque essa coisa do teatro de pesquisa, né? É difícil. Como é que você vai... para você fazer uma pesquisa profunda num tema, talvez, para mim, um bom processo, ele é assim, pelo menos 6 meses, entendeu? E aí, como você paga isso, né? Antigamente, a gente tinha processos de 1 ano. Como é que você vai pagar isso? É muito difícil hoje em dia, com essa captação. Mas a gente não respondeu a Beta, né? E tudo bem também. Mas vamos responder. Eu acho que as funções... tem algumas funções que são bem fixas, assim, dentro do grupo. Tem funções que são variáveis, mas tem funções que são bem fixas. A arte... A direção de arte sempre fica com o Rustang. É lógico que o grupo está ali falando e dando ideia, mas o Rustang tem esse toque, esse olhar, assim, para a direção de arte. E a parte de elaboração de projeto, existe uma conversa com o grupo, mas normalmente quem está elaborando o projeto, escrevendo, é mais a Kamala, eu e a Tati. Acho que é isso. Quer completar, amiga? Não, é isso. Aí a gente se divide nas produções executivas, né? Que não são gestões, meio que... delega tarefas e quem tem, né, uma proximidade maior com aquele objetivo. E a gente, todos nós atuamos, né? Enquanto até o Lucas atua também, além de ser músico. A Júlia trabalha como musicista e a Marília, maravilhosa também, trabalha como musicista também. E aí essa é uma função comum, assim. Acho que a gente nunca fez um espetáculo em que não tivesse todo mundo em cena. Talvez o Saci a gente gravou sem a Tati. Foi isso que aconteceu. Acho que foi não, mas aí tem o desesperar que aí a Tati vem de olhar de fora de direção. Acontecem uns... Essa direção, ela é mais compartilhada, assim. A parte da produção, todo mundo tá ali dando um apoio, mas tem, às vezes, esse direcionamento de gestão... Fica muito com a Kamala. O Léo Chamar já chegou a dirigir também a gente num período do Desesperar também. Já atuou com a gente em alguns momentos. No Poéticas, ele foi ator. E aí a gente tem essa abertura de processo em todos os espetáculos, né? Então, ainda que tenha uma figura que sai ou que entra, a gente, normalmente, quando vai reapresentar aquele espetáculo, a gente não consegue repetir, né? A gente olha de novo e... Não é que a gente refaça do zero, jamais, assim, mas... É dinâmico, né? É um work in progress ali o tempo inteiro. E a gente teve a Kênia também, a Kênia Dias, que dirigiu a gente no 2 ou 3 Dedos. Então, acho que a direção, ela é mais compartilhada, assim.
E como é que, tenho curiosidade em saber, como é que vocês se organizam financeiramente entre vocês? Por exemplo, vocês pegaram uma verba X e vocês acabaram de citar o nome de vários participantes, né, colegas de vocês da companhia. Como é essa remuneração? E até remuneração para a sede. É um X vai para a sede, um X para quem está na produção, um X para quem está na atuação, um X para quem é produção musical, um X. Como é que é essa Ou divisão? isso já é pensado na hora da elaboração do projeto, né? Já ali no orçamento. Como é que vocês se estruturam, por exemplo, e até mesmo em relação à sede? Imagino eu que a Andaime tem 12 pessoas? 9. 9. Como é que é em termos de estruturação da gestão da Andaime? Quem é que paga a conta da Andaime? Quem é que paga a luz da Andaime? Quem é que abre a porta da Andaime? Quem é que se responsabiliza pela sede, pelo telefone? Enfim, essa organização diária que tem que ter e é extremamente fundamental para o funcionamento e a manutenção de um grupo. É a Kamala Hammers. Sol em touro, ascendente em gêmeos, lua em câncer. Ela abraça todo mundo, ela comunica sobre isso e ela paga as contas. Assim, essa parte funcional mesmo, pragmática, de fato sou eu que faço, assim. De pagar, de não sei o quê, de abrir, de limpar, esse manejo RH, né? Normalmente sou eu que faço. Eu tenho essa disponibilidade e eu faço isso com facilidade. Não é uma coisa que eu sofra pra fazer, entendeu? Porque quando eu vou sofrer, aí eu anuncio que eu tô sofrendo. E essa coisa da divisão financeira, eu acho que depende de projeto para projeto, sabe? Normalmente a gente paga, a gente tem um valor igual para os artistas ali que estão trabalhando, que estão em cena. E a produção, ela é muito variável, assim, porque é isso. Depende quando a gente vai receber o projeto, se a gente vai ter dinheiro para fazer tudo que a gente tinha prometido realmente no projeto, né? Então, acho que cada caso é um caso, assim, sabe? Mas a gente sempre pensa que uma grana dessa tem que ir para manutenção da sede, né? Para esses gastos fixos que a gente tem. A produção e a produção executiva, vocês dentro do grupo também assumem? Ou vocês terceirizam? A gente já tentou terceirizar, mas o negócio é que quando a gente produz, ou quando a gente pega alguém de comunicação, ou quando a gente pega uma pessoa de fora, a gente necessariamente vai ter que orientar essa pessoa de fora. E aí acaba que é um trabalho dobrado, entendeu? Porque aí fica complexo o negócio. Sabe aquela coisa, gente, deixa que eu faço. É mais fácil eu fazer. Eu entendo. Porque é isso. Mas às vezes a gente precisa dessa assistência, da sabe? equipe. Eu acho que é isso. E formando equipe ao longo do tempo, talvez como uma assistência, com uma coisa para a pessoa se preparar para chegar nessa produção. Porque não é tão comercial, igual bater o ponto e falar, você vai fazer isso, vai fazer isso. São muitas sutilezas que tem dentro do trabalho das pessoas, da estética. Você pegar, por exemplo, exatamente uma comunicação, um Instagram para divulgar o trabalho, parece simples, mas aí às vezes não é um trabalho dobrado mesmo, assim, de tudo, até de contato com a equipe que você vai... E o teatro por si só já tem suas especificidades, né? E aí, cada grupo ainda é um universo diferente, que age de formas diferentes, né? As boas produtoras, os bons produtores que a gente conseguiu trocar e foi esbarrando, foram pessoas que eram do teatro, entendiam as necessidades, sabe? Assim, como algo que, dependendo, outra pessoa podia olhar como uma futilidade ou como talvez não tão importância. E quando a gente é do teatro, se a Kamala tá me pedindo uma caneta muito específica, eu vou dar esse corre porque existe a necessidade disso. Então, assim, a gente também na trupe encontra essa dificuldade. Muitas vezes a gente se sobrecarrega nesse lugar, ou pelo ponto financeiro, ou quando a gente decide, vamos dar esse corre de levantar essa grana pra gente pagar um bom profissional. É complexo a gente encontrar alguém que consiga, não que não existam bons profissionais, existem bastante, mas esses todos já estão em grupos, dando seus corres também. Sim. Ou com seus projetos autorais. Então a gente...
Que é legal essa última fala que você falou, que é essa coisa. Muitas vezes, você como artista, pelo menos aqui em Brasília eu sinto, que muitas vezes, a maioria das vezes, a maioria dos artistas que eu conheço, eles também são produtores. Sim. Porque eles têm que estar ali se produzindo o tempo inteiro para conseguir fazer a coisa andar. Eu acho que tem artistas que são convidados e tal para fazer uma coisa específica, chega nesse ponto. Mas normalmente, se você quer falar o seu discurso, se você não quer falar o discurso do outro, mas se você quer colocar o seu discurso, você vai ter que arranjar meios de se produzir para colocar o seu discurso. Não existe problema nenhum de você falar o discurso do outro. Porque muitas vezes o discurso do outro também é seu discurso, né? Mas é importante saber se produzir, eu sinto assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode sim. Eu acho que a gente tem uma coisa meio capenga, que eu acho que a gente pode sim aprender com a indústria que é o cinema, entendeu? Eu acho que a gente precisa aprender, inclusive. Sim. Que é designar, que é se desonerar, que é entender processos, escopo. Porque quando a gente vai trabalhar com outra pessoa, né, com uma pessoa terceirizada, eu acho que vale, talvez, se debruçar e entender que tipo de trabalho aquela pessoa está fazendo. E eu entendo quando, assim, eu não acho uma pessoa que compreenda as subjetividades desse processo aqui. Mas, assim, no cinema vai ter uma data que vai ser a última versão do roteiro, entendeu? Por mais que esse roteiro vá mudar lá na hora do set, muito pouca coisa, entendeu? Porque tem muita coisa envolvida. Então, assim, aquilo não pode mudar severamente. Eu acho que o teatro também pode pensar sobre isso, entendeu? A gente pode criar estratégias onde sejam mais pontuais, assim. O que a gente precisa, né? Porque, por exemplo, lidar com assessoria de imprensa é uma coisa relativamente fácil, eu acho. Porque essa figura ela precisa de uma coisa muito simples, que é um material de vídeo, áudio, foto, imagem, e ela precisa de um release que é elaborado pelo coletivo inteiro, revisado pelo coletivo inteiro, e ali tá uma composição, tá a criação, tá a ideia, tá o conceito, e tem o serviço. E aí o que essa figura precisa é disparar esse serviço com essas mídias e marcar agendamento de rádio, entrevista, não sei o que, etc, né? É muito mais pontual, assim. Então, por isso é mais fácil, eu acho, do que uma produção. Que quando a produção envolve dramaturgia, né? Aquela tal da produção dramatúrgica, né? Que ela também tá envolvida em outros lugares. É processual, né? Não tem esse momento que a gente bate o martelo, como no cinema, né? Que a gente chega na versão final. O processo... A Paty hoje, ela quer sementes. Semana que vem não é semente, é um sapato de bambu que é o que a cena precisa. E ali existem essas necessidades específicas, né, que às vezes eu não consegui ainda administrar bem, sabe? Nessa hora que você fala de demandar, como às vezes no cinema é um pouco... vamos dizer assim, mais fácil o recorte, né? E pelas especializações que se tem dentro do cinema, que também é muito legal, né? De uma pessoa para objetos, uma pessoa para figurinos. Estamos falando de uma produção um pouco mais elaborada, né? Porque também existem independentes que... Sim, tem uma hierarquia muito estabelecida no cinema, né? Eu sinto. Que eu acho que o legal do teatro é essa, pra mim, essa mistura, né? E essa coisa da assessoria de imprensa, beleza. A gente já passou por isso, de passar tudo isso, todas as informações para assessoria de imprensa, e aí a gente achar que... A gente, delegamos, tá tudo bem. E aí acabar a temporada e se falar, gente, mas não tem nada de clipping. O que essa pessoa fez? Eu passei por isso, você passou junto comigo na Andame recentemente isso, e eu falo, cara, não é possível. A gente não tem um clipping de peso pelo valor que a gente pagou. Tudo bem, era um valor abaixo, talvez, do mercado, mas então era melhor a gente ter feito, entendeu? Sim, isso mas aconteceu. Voltando também, né? um pouquinho na fala da Kamala também, mas eu acho interessante quando você fala desse desenho do escopo, né, só complementando também, e aí eu entendo que eu poderia tentar me organizar, né, enquanto encenador e falar assim, ok, vamos fechar uma possível versão aqui do espetáculo para que a produção entenda um pouco melhor e organizar um pouco melhor todas essas atividades, necessidades e alinhando, né, ali possibilidades. Mas no processo teatral, até então, como eu venho fazendo, e sendo que eu trabalho um pouco no cinema e trabalho um pouco no teatro, mesmo tendo essa
dupla habilitação, no teatro eu encontro dificuldades, às vezes, dessa comunicação com alguém quando não é uma produção de teatro. Tanto que a Paty, uma parceira da trupe, também tá com a gente em alguns processos e ali, às vezes, demonstrando dificuldades ali do processo ou necessidades para que a encenação aconteça, a Paty rapidamente já olha, ué, mas por que vocês não fazem isso? Uma pessoa do teatro, né, normalmente ela consegue elaborar e entende especificidades do teatro, ou seja, a mão de obra qualificada de produção tá empregada e tá tocando seus bons projetos, né? Sim, e eu sinto isso muito, que eu ia falar sobre que o grande problema dentro do teatro, eu acho, é o dinheiro mesmo. Porque tem companhia e ser considerado também um teatro de pesquisa ou um teatro que não seja tão comercial, visto como mercado. Por quê? Porque tem grupos, alguns grupos, eu não sei, Eixo, Rio, São Paulo, ou que já são companhias, tipo até o próprio Galpão, que eles têm... o iluminador, ele é pago como ator, como o diretor. É parte daquilo, faz parte daquela unidade, sabe? A gente tava falando da Dosade ontem com quem? Foi com o Lelis. Que os iluminadores, eles vão 2 meses de ensaio antes, eles estão segunda, quarta e sexta, eles são pagos pra isso. Eu acho que falta o investimento. Falta dinheiro, gente. Eu concordo contigo, eu acho que essa estrutura que você constrói, né? A gente teve... Se a gente tivesse dinheiro... A gente tava no bate-papo com o Galpão e o próprio Galpão, eles têm, por exemplo, 10 produtores, sabe? Tem uma pessoa específica para fazer a captação de recurso. Tem uma pessoa específica para fazer a prestação de contas, entendeu? Então, eles criaram essa estrutura. Mas eu queria aproveitar que a Kamala falou um pouco sobre planejamento e a Paty falou um pouco sobre você falar o seu discurso, você dizer o seu discurso. Para quem está nos escutando agora e que tem interesse, tem vontade em escrever um projeto, a gente sabe que existem vários tipos de editais e a gente sabe que os editais estão a cada dia ficando mais difíceis para você entrar. Você tem que se especializar cada vez mais. Vocês que são especialistas em escrever projetos, em gerir projetos, para quem está começando... e que está nos escutando, o que vocês acham? Qual a dica? Prestar atenção no currículo, prestar atenção na escrita, fazer uma boa planilha orçamentária, um cronograma. Para quem está querendo... Porra, eu tenho um projeto, tenho um discurso e eu quero pegar uma verba para isso. O que essa pessoa precisa? Qual que é o primeiro passo que vocês darem uma dica, assim? Lê o edital. É a primeira coisa. Uhum. Tipo assim, se você não lê o edital, as chances de você ser gongado na primeira etapa, porque você esqueceu um RG e é cruel, ou porque seu SEAC tá vencido, ou porque era para ter a rubrica de um banner com a prestação de todo o valor e você não colocou na planilha, cara, também... Você pode elaborar um projeto maravilhoso. Agora, se você tiver... Um item ali que é prerrogativa do edital, e toda vez que eu dou oficina de elaboração de projeto, eu falo, gente, ler. A primeira coisa que você tem que ler, você tem que ler 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Grifando, né? Grifando, separando, dizendo, tô cumprindo, não tô cumprindo, dando check. Aí, depois, você vai pensar... Aí, o meu princípio é... imaginar que você está fazendo, né? Porque quando você imagina que você está fazendo, aí você percebe que você tem uma extensão que tinha que ter, porque você está fazendo no local público e ou você vai comprar uma caixa sem fio, ou você vai pedir autorização de não sei o quê, ou você vai precisar de um platô ali ou de um assistente de produção, você percebeu que você vai ter que colocar uma lona, uma tenda, você vai descobrir que você vai ter que comprar gelatinas, que você tem não só o cara que vai criar a luz, mas o operador de luz, e não só o operador de luz, mas o técnico que vai subir na escada. Quer dizer, você vai imaginar que está fazendo.
Eu e acho lógico que é mais fácil imaginar quando você já tem esse know-how, né, de produção. Então, acho que ler é realmente a primeira coisa. E também estudar, né? Tá junto. Acho que, assim, aproveitar. Tem várias oficinas gratuitas de produção cultural. A Andaime já deu várias também. Então, sempre que ficar ligado aí, porque existem essas atividades formativas que ajudam nesse processo, né? E contratar um bom profissional também, muitas vezes, para te ajudar a gerir esse projeto, se for o seu primeiro projeto. Porque a gente já escutou muitas histórias de pessoas que contratam um produtor e aí o produtor não presta conta direito. E isso pode... Porque é um contrato legal. Então, você tem responsabilidades muito importantes. Então, você tem que estar trabalhando com pessoas que você confia, sabe? Cara, e as pessoas, quando eu dou oficina de elaboração, eu adoro dar oficina de elaboração. As pessoas têm umas ideias, cara, que são muito boas. Boas mesmo, sabe? De que, porra, é acessível, é artística, é complementar, é memória, é preservação, ou é avant-garde. E aí o negócio mesmo é tipo, como colocar isso no papel, né? Como fazer realizar. E aí você vai chegar na planilha, você vai descobrir que você não vai conseguir. Eu ia falar isso. Como encaixar. Porque se você for quando a gente imagina, né? Aí a gente vai encaixando e quando a gente vê... Ah, tá. A tabela tá dizendo que já 30% já atualizou, mas eu vou ter que colocar 20% abaixo, que não me dá o dinheiro. Aí a quarta dica é vender a alma. A quarta dica é vender a alma. E não se frustrar com os nãos, né? Quando você não passa no edital. Porque eu me frustro todo o edital, gente, que eu não passo. Falo, mas eu tinha certeza que eu ia passar. Frustrar. Essa é uma, assim, e porque, assim, pelo menos você escreveu, e aí você tem um parecer. Você tem um projeto pronto. Você tem um projeto pronto e você tem um parecer. Por que você não passou? Não significa que você vai fazer essas alterações e você vai passar, muitas vezes. Mas, assim, pelo menos é um caminho. Então, essa labuta, né, diária de tentar construir e encaixar o seu sonho num edital, para transformar esse sonho em matéria, ele é um trabalho árduo e diário, gente. E tem as outras discussões que a gente precisa sair da nossa bolha, né? Sim. A gente tem que descobrir como que a gente vai fazer essas captações de LIC Rouanet que envolvem um capital privado, sendo tão pequeno, né? Uhum. Sendo companhia de 10 pessoas, 5 pessoas, que tem 10 anos, que não significa nada, que o público é 1.500 e não 15 mil. Como que vai ser esse convencimento? Como que isso vai acontecer? Em que momento esse dinheiro vai chegar aqui, entendeu? Isso é uma conversa que a gente não está preparado. É uma conversa que a gente precisa ter, né? Precisa Exatamente. ter. Como se unir para isso, né? E fazer essa venda mesmo. Porque a empresa, ela vai pensar em números. Porque ela tem a escolha de patrocinar um grupo que tem 50 mil de bilheteria, porque isso gera venda para a empresa. E é muito bom, por exemplo, ver a Denise Fraga, a Vera Holtz no teatro, eu acho um grande serviço, eu diria assim, Sim. sabe? Ela pegar a linguagem teatral, investir na linguagem teatral, ela não tá só na televisão ou no cinema, independente, eu acho que tem mais a que captar, que tenha essa grana para realizar circulações. Porque ela faz as pessoas a voltarem naquele espaço que é tão sagrado pra gente. Sim. Então ela forma público, entendeu? Também. Tem que ter exatamente. A gente, né? A gente que é menor, que é grupos independentes, que estão ainda nos fomentos FAC, fomentos públicos, como furar a bolha exatamente dos patrocinadores. E eu acredito que, assim como a gente luta pelo FAC e por outras políticas, a gente também tem que lutar pela política, pelo menos de uma reserva de vagas, de um pouco desse dinheiro ser obrigado naquele local, aquela empresa, não patrocinar só a Denise Fraga, que tem também, mas que talvez até com menos dinheiro a gente consiga expandir isso, não sei. É também uma reflexão que eu faço. Porque às vezes é o difícil acesso de ligar para o marketing para marcar com um patrocinador. E porque são muitas coisas. Porque para você apoiar um projeto assim, você precisa ser idôneo, né? Dentro da sua contabilidade. Tem também isso. Porque você vai
reter do imposto de renda e investir em outra coisa. Então, a primeira coisa é transparência. Então, o Tatico, ele tá afim de dar esse dinheiro? Sim. E ser transparente? Foi mal, Tatico, eu não tenho nada contra você. Foi um exemplo. Inclusive, estamos abertos. Tatico, se quiser patrocinar a Estupenda Trupe e Andar MC de Teatro. A gente faz uma super collab, só de amor. E uma coisa que eu penso também sobre isso é ele entender que dentro daquele planejamento local de divulgação de tudo, ele pode também ter muita venda. Só que aí também é o do grupo, da empresa, pensar quais as estratégias de venda de mídia que eu posso ter naquele local e mostrar para aquela empresa local que aquilo vai funcionar. Que vai aumentar a porcentagem. E a própria Rouanet entender, porque nem todas as isenções são de 100%. Sim. Então, quer dizer, de 100 mil que ela dá, se não é 100%, ela dá 20 mil do bolso. Porque a isenção é de 80. Aí já... 20 mil é dinheiro. Pra eles também, né? Porque dinheiro é dinheiro. Enfim. Alona, acho que é. E, gente, a gente tá chegando perto do nosso... né, é um papo rápido, né? Então a gente já tá finalizando. Tem algo que vocês gostariam de colocar? Algo que não foi perguntado, que vocês gostariam de complementar? E, na sequência também, por favor, as redes sociais de vocês, pra gente acompanhar o trabalho de vocês, o que vocês estão aprontando. Eu acho que a gente pode continuar esse papo aí ao vivo. Apareçam lá na Anda MC de Teatro. A nossa rede é @AndaMC de Teatro no Instagram. No Facebook também, se alguém ainda usa o Facebook. Muita gente usa. Ai, que bom. Então, acessa a gente lá. Não sei se nosso Facebook tá atualizado. Nem o Instagram, amiga. Porque é isso, né? Você tá tendo que sobreviver, então às vezes fica difícil, assim, manter ainda as redes sociais. Quando você tá trabalhando, às vezes você não tem tempo de postar. E é isso, o meu Instagram pessoal é @PatriciaDelRey. É isso aí, Kamala gente. não quer dar o Instagram dela? Kamala Hammers, com K. E tem também o do Coletivo Transverso. Sim, @Coletivo Transverso. Esse tá sempre atualizado. Esse, mais ou menos, a gente... Cara, é difícil essa coisa do Instagram, né? Mas eu acho que isso é papo para outro podcast que vocês já devem ter tido aí. Tem o @Coletivo Antônia. @Coletivo Antônia. E acompanha aí o Contracena. Que bom, gente. A gente agradece muito, cara. Foi maravilhoso passar esse tempo aqui conversando com vocês. E reverberar, né, esse encontro. Tamo junto. Sim, importantíssimo, porque muitas vezes as angústias que vocês colocaram aqui são as nossas. Só ter a oportunidade de trocar e ver que a gente não tá sozinho, né, nesse barco, já dá uma força e uma possibilidade de... talvez a gente tenha que se unir para conseguir. E aí você que tá ouvindo também, né? Que tal a gente, né, sentar para trocar uma ideia ali na 716, né? 216. 700 é minha casa, amigo. Pode Gente, desculpa. Tomar um café. Desculpa. Né, Kamala, isso é papo para outro podcast. Obrigado, gente. Obrigada beijo. a vocês. Vida longa ao Teatro de Grupo de Brasília. O podcast Contracena é idealizado pela Estupenda Trupe e conta com o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Siga nossas redes em @estupendatrupe ou visite nosso site www.estupenda.net.